Quando o assunto é protetor solar, essa é sempre uma dúvida. Qual é melhor, com cor ou sem cor? Nesse vídeo eu vou explicar as diferenças entre os filtros e até indicar alguns protetores com cor. Se você me acompanha aqui já sabe que o protetor solar é indispensável, não é? Por isso é sempre bom lembrar da importância dele para ter uma pele bonita e saudável. Mas antes de começar, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Lima, eu sou médico, tenho 43 anos e trabalho com dermatologia estética há 18 anos aqui em Belo Horizonte, a nossa montanhosa capital mineira. Essa experiência me levou a criar esse canal, que é com certeza o melhor canal de dermatologia estética do YouTube, na opinião da minha mãe. Aqui nós temos um combinado. Você já vai dar o joinha agora e se inscrever no canal, ativando o sininho para todas as notificações, porque assim não esquece depois. No final, se não gostar do vídeo, pode tirar só para eu largar de ser besta. Se inscrevendo e dando like agora, você ensina para o algoritmo do YouTube que deseja continuar vendo os meus vídeos e que ele pode mostrar para você e outras pessoas também. E eu estou fazendo um teste, eu quero a sua ajuda. Comente aqui de onde você é e o horário que você começou a ver esse vídeo. Comente agora para não esquecer, por favor. Se inscreveu? Curtiu? Então vamos lá. Qual a função dos protetores solares? O protetor solar deve proteger a pele e impedir que os raios solares UVA e UVB alcancem a derme, camada interna da pele, e a epiderme, que é a camada mais externa. O efeito acontece de acordo com o tipo de fórmula, com o tipo de produto. Os chamados filtros físicos fazem com que a pele não absorva os raios porque contém substâncias refletoras. Já as formulações com proteção química, a atuação dos ingredientes é um pouco mais complexa. Quando os raios atingem o corpo, encontram moléculas do produto que absorvem a energia do sol. A absorção dos raios ultravioleta agita as moléculas do protetor solar, que ficam em estado de excitação, voltando em seguida ao estado natural, liberando uma parte dessa energia. Isso faz com que a pele receba uma fração de energia solar menos agressiva e reflita o restante. A ação do produto também varia de acordo com o fator de proteção, com o fator de proteção solar, que é o FPS que a gente vê nas embalagens com um número lá. A aplicação de um filtro com FPS 8, por exemplo, permite que uma pessoa permaneça exposta ao sol por um período 8 vezes maior sem que a pele fique avermelhada. O que é FPS e PPD? FPS é o fator de proteção contra os raios UVB, responsáveis pelos dois tipos de câncer de pele mais comuns, o carcinoma basocelular e o espinocelular. A proteção UVB é a proteção contra raios ultravioleta do tipo B, que penetram menos na pele e dão um efeito bronzeado. PPD é a forma de medir a proteção contra os raios UVA. UVA são os raios ultravioleta do tipo A, são os raios que vão mais profundamente na pele, não estão tão relacionados àquela sensação de queimado ou bronzeamento, mas como eu falei, estão totalmente ligadas ao envelhecimento da pele. Os produtos com boa proteção UVA costumam ser mais caros. Para saber a proteção UVA, você deve procurar o PPD, que deve ser no mínimo 12 ou 3 cruzes, ou dizer muito alta proteção UVA. Como utilizar o protetor solar? Eu já falei isso em outros vídeos, mas como é um tópico importante, deve ser lembrado sempre, porque dependendo da forma que utilizamos o protetor solar, a pele não fica protegida de fato. Então, temos que tomar muito cuidado para utilizar corretamente e proteger a pele. Um dos erros mais comuns é aplicar pouca quantidade de protetor no corpo e no rosto. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o ideal é aplicar a quantidade equivalente a 1 colher de chá por região. Outro erro é fazer o uso de protetor apenas quando vamos à praia ou à piscina. É importante aplicar o produto algumas vezes ao dia e todos os dias do ano. Para ter uma ideia, as luzes normais que utilizamos também causam danos à nossa pele, então é importante usar sempre, principalmente quem tem algum tipo de mancha, como melasma. Uma coisa que também acontece bastante é esquecer algumas regiões do corpo, como pés, mãos e orelhas, por exemplo. Não podemos esquecer nenhuma parte do corpo. Não é tão bom também usar protetor solar para outro tipo de pele ou usar protetor de corpo no rosto. Por que isso é um erro? Porque são tipos de pele diferentes. Normalmente a pele do rosto tem mais glândulas sebáceas e tem mais oleosidade, e nisso acaba produzindo mais sebo, podendo levar a espinhas, cravos,
ou em alguns casos o contrário, ressecamento. Então o ideal é escolher o tipo de protetor adequado para o seu tipo de pele. Outra coisa que costumamos fazer é passar o protetor quando já estamos na praia ou na piscina expostos ao sol. Isso não é legal, não é o ideal. Para uma proteção efetiva, o protetor solar deve ser aplicado 15 a 30 minutos antes da exposição solar, para que possa ser absorvido pela pele. Até aqui já deu para perceber a importância de usar protetor solar regularmente, não é? Acho que já vale um like, hein? Aproveite, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Ainda tem muito conteúdo, então vamos continuar. Protetor solar com ou sem cor? Muita gente fala sobre o protetor solar com cor, mas quais são as diferenças entre esse produto e o protetor solar tradicional? Como o próprio nome já indica, a presença de pigmentação é o seu grande diferencial. Por esse motivo, diferente do cosmético comum, o protetor solar com cor combate não só os danos causados pelos raios solares, como também os da luz visível, que pode ser emitida por telas de computador, celulares, lâmpadas fluorescentes, etc. Essas luzes, que muitas vezes são esquecidas na hora da proteção, causam um dano menor que os raios solares, porém possuem um efeito cumulativo a médio e longo prazo, causando ou piorando manchas na pele. O protetor solar com cor prioriza a saúde da pele, protegendo-a dos raios solares e da luz visível com cobertura de imperfeições variando de natural a alto. E é só você escolher o que melhor se adapta à sua pele e às suas necessidades. O protetor solar com cor é melhor? O filtro com cor age como uma barreira física, como um chapéu ou uma viseira, por conta dos seus pigmentos que ajudam a garantir essa proteção extra. Como falei, o protetor solar incolor protege dos raios UVA e UVB, formando uma barreira de proteção, prevenindo o envelhecimento precoce e o câncer de pele. Já o protetor solar com cor, além de proteger esses raios, também defende a pele da luz visível e infravermelho. Como ele bloqueia a luz visível, ele previne o surgimento de manchas na pele e por isso o protetor solar com cor é o mais indicado para combater o envelhecimento precoce e o surgimento de manchas na pele, especialmente as de melasma. A variedade das tonalidades dos protetores solares com cor tem crescido cada vez mais. Os dermocosméticos ainda contam com diversos ativos maravilhosos que tratam a sua pele e evitam as manchas, flacidez, ressecamento e envelhecimento. Outro benefício do produto é o seu fator de proteção mais elevado, tornando-o mais eficaz contra os efeitos do sol. Sugestões de protetor solar. Eu vou indicar agora 5 protetores com cor que são muito bons. Para descrever os produtos, usarei um pouco dos estudos que li, um pouco da monografia de apresentação deles. Isdin Fusion Watercolor. Esse protetor tem textura leve, a fórmula à base de água tem rápida absorção, alta proteção UVB e UVA, ao mesmo tempo que proporciona uma cobertura natural na pele. Tem textura leve, ideal para pele oleosa ou com tendência à acne. Ele ajuda a controlar a oleosidade e proporciona efeito mate na pele. Tem uma cobertura de efeito natural que uniformiza o tom da pele. É oil free e hipoalergênico. Anthelios Erlicium FPS 70 com cor. Ele possui micropartículas matificadoras encapsuladas com 99% de ar. Isso faz com que o protetor não pese sobre a pele e tenha um controle de brilho toda vez que a pele produz oleosidade ou umidade. Tem proteção contra raios UVA, prevenindo o envelhecimento precoce. Além disso, conta com água termal La Roche-Posay, reconhecida por propriedades contra radicais livres. Na fórmula tem sílica que forma um suave filme protetor sobre a pele, octocrileno, que é responsável por bloquear raios UVA e UVB e melhora a resistência do produto à água, e propilenoglicol, agente emoliente que adiciona maciez e sedosidade. É indicado para peles oleosas e acneicas. Eu fiz uma avaliação dele, eu vou colocar um card aqui para você. Protetor solar Eucerin Sun Oil Control Tinted. Na fórmula tem antioxidante licochalcona que protege as camadas mais profundas da epiderme, combate os radicais livres causados pela exposição à luz visível. E também ácido glicirretínico, que ajuda na renovação dos mecanismos de defesa naturais do DNA celular. Tem cobertura natural e imediata das imperfeições e impurezas da pele e proteção contra a luz visível. É indicado para pele mista, oleosa e acneica. Controla a oleosidade com efeito matificante de longa duração. Protetor solar
clareador Avene Matte Perfect. O diferencial desse protetor é a tecnologia que libera vitamina C enquanto protege. Na fórmula tem pré-tocoferil, que é precursor da vitamina E, que é um potente antioxidante e age em associação com um ascorbil glucosídeo, precursor da vitamina C, para uma proteção reforçada contra os radicais livres. É enriquecido com monolaurina, esse cuidado matifica a pele. Textura oil free, toque seco, sem perfume e resistente à água. É indicado para peles mistas oleosas, incluindo peles sensíveis. Bioderma Photoderm Nude Touch. Esse tem fórmula com filtros 100% minerais. Após a aplicação, os agentes voláteis evaporam, criando uma fórmula leve. Os agentes hidratantes penetram nas camadas superficiais da pele, abrindo ali o caminho para um acabamento em pó mate. Ação matificante e anti-imperfeições instantânea. Ação anti-brilho, tem ácido salicílico que suaviza a textura da pele e aumenta a luminosidade. E o diferencial desse é que regula a quantidade e a qualidade do sebo produzido na pele e assim evita o aparecimento de imperfeições, controla a oleosidade e previne o surgimento de novos cravos e espinhos. Pelo ácido salicílico deve ser evitado por grávidas. Essas foram as indicações. Se você usa ou já usou algum desses, comenta aqui o que você achou e se usa algum outro que eu não falei, compartilha com a gente. Vamos ajudar a nossa comunidade. Se ficou alguma dúvida, escreva também nos comentários que eu respondo aqui ou em futuros vídeos. Eu quero lembrar que eu vou responder todos os comentários de quem é membro do canal em vídeos e shorts. Então aproveite, clique aí no botão Seja Membro e escolha um plano de contribuição. Vai ajudar bastante o nosso canal. Graças a vocês, surgiu a ideia de criar um curso onde eu vou falar tudo sobre pele, cabelo, unhas, como cuidar, como prevenir manchas, estimular o cabelo e unhas e como ter uma pele mais jovial. Eu quero abrir esse curso a partir de janeiro e vocês vão me ajudar. Eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês colocarem lá sugestões de temas e dúvidas a serem abordados. Também vai servir para entrar na lista de espera. Então clique no primeiro link da descrição, eu quero muito a sua ajuda. Depois acesse o link do Telegram aqui na descrição do vídeo para ser informado assim que lançarmos essa novidade. Para você de Belo Horizonte, eu quero lembrar do Clube de Vantagens da Clínica, que é um programa onde através de uma assinatura você tem acesso a vantagens, descontos e principalmente a realização de procedimentos aqui da clínica. Entre pelo link na descrição e aguarde mais orientações. Se quiser fazer uma consulta online ou presencial na nossa clínica, eu vou deixar o link para o nosso WhatsApp na descrição e no primeiro comentário. Se inscreva e dê o like, assim você ensina ao algoritmo do YouTube que quer continuar vendo os meus vídeos e que ele deve ser mostrado para outras pessoas que também gostem e quer cuidar da pele. E para você que chegou até aqui, eu vou deixar as indicações desses 2 vídeos para aprofundar e complementar o seu conhecimento sobre cuidados com a pele e beleza. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.